Olá, começa agora o Fala Câmara Notícias, uma produção integrada entre a rádio e a TV Câmara Bauru. Você acompanha aqui as principais notícias do Poder Legislativo bauruense. A Câmara de Bauru também adotou medidas para tentar conter a disseminação da contaminação do Covid-19. Mas o público não fica sem informações internas. Tanto os depoimentos das comissões especiais de inquérito quanto as sessões legislativas continuam sendo oferecidos na íntegra para o público. O presidente da Casa, vereador José Roberto Martins Segala, explica as medidas nesta fase inicial de contenção da doença. Todas as entidades estão se posicionando e nós não poderíamos deixar também de tomar posição a respeito desse problema, que é um problema sério. É um problema que a gente não pode desrespeitar, não. Nós tomamos algumas medidas de cautela para evitar o acúmulo de pessoas aqui na casa. A casa não pode parar. A casa tem uma série de atividades que precisam ser realizadas, como, por exemplo, as nossas plenárias, não é? Nós temos projetos de lei para discutir, nós temos assuntos importantes, as nossas sessões permanentes precisam funcionar, mas nós estamos fazendo o possível para que nós não tenhamos público necessariamente aqui, já que a maior parte das nossas atividades são televisionadas, passam também através da rádio, então o povo vai ter condições de acompanhar, por exemplo, as nossas audiências, vai ter condição de acompanhar as nossas comissões especiais de inquérito, temos 2 em andamento, então não vai haver prejuízo para o povo de não poder estar aqui conosco, mas a medida é preventiva para eles também, porque a presença de pessoas aqui em quantidade sempre vai favorecer uma eventual propagação desse vírus, e é tudo isso que nós queremos evitar. Nos outros locais onde há aglomeração de público, há uma fase preventiva inicial prevista para essas medidas, que depois poderá voltar à normalidade. Isso mesmo, nós estamos estimando que por 30 dias essas medidas sejam o suficiente para se mostrarem eficazes. Nós podemos tomar alguma decisão diferente se for necessário, ou prorrogando ou até mesmo abreviando esse período. Mas, em princípio, nós estimamos, pelo menos é o que a maioria das entidades estão adotando, um período de cautela de 30 dias é salutar. As medidas dessa fase de contenção da doença do coronavírus são consideradas favoráveis pela médica e vereadora Thelma Gobi. Ela só está preocupada com a demanda relativa a leitos hospitalares com respirador e também exames de tomografia pela rede pública e estadual aqui do município. Olha, eu estive presente na coletiva de imprensa do secretário do senhor prefeito e as medidas estão corretas. São medidas educativas, foram treinados disseminadores das atitudes de prevenção ao coronavírus. E o que essas medidas propõem é que se evite pico, que um grande número de pessoas fiquem infectadas ao mesmo tempo. Que nós teremos, com certeza, casos de coronavírus em nossa cidade, mas vamos tentar minimizar o máximo possível as consequências. O que me preocupa é a falta de leitos hospitalares que nós temos. Já temos falta de leitos hospitalares e principalmente de UTI. E, com certeza, como está sendo anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória, os centros cirúrgicos, se necessário, onde temos respiradores, se tornarão leitos de UTI. Então nós temos agora que aguardar e acho assim, é importante as questões de higiene e de bom senso. Não devemos ir em locais de grandes aglomerados e realmente não devemos levar pessoas que têm patologias de base ou que fazem parte da terceira idade nesses locais. Essa preocupação com relação à falta de leitos hospitalares já é uma discussão antiga aqui na cidade de Bauru. O nosso município está preparado, na sua avaliação, para atender a essa exigência ou essa indicação do governo do estado? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero estar errado. Eu acho que nenhum lugar do estado de São Paulo está preparado para isso. Nós estamos vendo uma correria na compra de respiradores. Na cidade de São Paulo foram entregues inúmeros respiradores. O Hospital das Clínicas tem uma unidade de UTI de 75 leitos, com uma unidade em espelho de 75 leitos fechados, está esperando uma autorização do governo do estado para abrir. Mas Bauru nós não temos muito. Eu quero saber onde é que nós vamos achar também os intensivistas, os profissionais preparados para isso, a enfermagem preparada para isso. Mas
eu acho que estamos correndo atrás e fazendo o possível. Essa indicação também para o fechamento das escolas por pelo menos o prazo de um mês e outros órgãos, além de se evitar a aglomeração em eventos fechados, são medidas corretas, na sua opinião? São medidas corretas. Nós vamos diminuir o pico com um grande número de pessoas com doença manifesta ao mesmo tempo. Nós vamos diluir no tempo e dar um respiro para o sistema poder atender. Para o vereador Sandro Bussola, a rede de assistência social do município deve oferecer um serviço emergencial para aqueles que não podem adquirir produtos básicos de higiene, como o álcool em gel e as máscaras para a contenção da disseminação. Nós sabemos que tem muitas pessoas carentes na cidade de Bauru que não têm condição de adquirir, por exemplo, alguns produtos importantes de prevenção, como o gel 70% de álcool, que é importante. E nós estamos deparando um caos também da falta desse produto já na cidade de Bauru. Então é importante que a Secretaria de Bem-Estar Social se prepare e que também que o Executivo Municipal faça um decreto emergencial limitando a quantidade de compra desses produtos, como luva, como o gel 70%. Nós estamos vendo que muitos lugares não tem mais a população. Há uma preocupação e correta, importante essa preocupação, mas é preciso que o Poder Público Municipal faça uma ação efetiva emergencial. O senhor defendeu também uma atuação mais intensa do Fundo Social de Solidariedade. É importante porque nós sabemos que tem famílias carentes do nosso município que não terão acesso àquilo que é básico. Então é importante nesse momento agora que a política da Secretaria de Bem-Estar Social mude e que agora toda a prevenção e o recurso que há seja no investimento em combate, em prevenção a esse vírus que está se aproximando da cidade de Bauru ou já está em Bauru, nós não sabemos. Nós estamos atualizando o boletim a cada dia da saúde, então é importante agora prevenir e fazer com que a população de Bauru tenha acesso a esses medicamentos. A Prefeitura apresentou na última sexta-feira um plano de contingência para a prevenção da doença na cidade. Como o senhor avalia as medidas apresentadas? É preciso mais esclarecimento em relação a uma pessoa que está com sintomas. Qual é o melhor procedimento? Nós sabemos que não é ir numa unidade. Quais são as equipes que podem ir até a residência? Quais são as ações que pode o município começar a aplicar? É importante agora que o Exército aqui na cidade de Bauru já esteja também sendo convocado, convidado, chamado para participar de todo esse movimento. Essa é a nossa preocupação que nós temos, porque agora a força-tarefa é de solidariedade, a força-tarefa é de amor, pensando no próximo, nesse momento, daqueles que mais necessitam e precisam que serão mais atingidos. A preocupação com o controle do coronavírus também diz respeito à chegada e entrada de pessoas, sobretudo nos deslocamentos de equipamentos públicos e privados. O vereador Manuel Luzila fala sobre a atenção especial ligada ao aeroporto Bauru-Arealva, à rodoviária e também aos centros de logística instalados aqui na cidade. Exatamente, não é um momento de crise total ainda, mas é um momento de prevenção total. Eu acho que é importante estar atento e ter altivez num momento como esse. O vírus, ele não vem por si só, alguém traz esse vírus. E quem está trazendo esse vírus? Quem pode trazer esse vírus para a nossa cidade? É isso que nós pedimos ao prefeito municipal, uma altivez diferenciada para entender aqueles que chegam à nossa cidade, seja através do aeroporto, rodoviária, até mesmo transportadoras e etc., aqueles que passam por carro. Eu acho que é hora de fazer, não bloqueios, mas talvez aqueles mutirões nos locais onde as pessoas adentram o nosso município para preservar os moradores da nossa cidade e também de toda a região, em especial aqueles mais idosos, que estão mais vulneráveis e sujeitos a esse vírus. O senhor defendeu medidas de guerra para o combate ao coronavírus. Na última semana, a Prefeitura divulgou um plano de contingência de prevenção da doença. Como o senhor avalia esse plano? Guerra é guerra, é lavar a mão, manter distância, não participar de eventos, de aglomerações, etc. Isso é protocolo de todo lugar. O que nós precisamos é ser diferenciado, é pegar, conversar com a polícia rodoviária, conversar com a polícia militar, as pessoas que estão chegando na nossa cidade, é possível parar, é possível a gente identificar, fazer uma entrevista rápida, 2, 3 perguntas, avaliar se elas têm risco, representam risco para a nossa cidade ou não. É assim que tem que se proceder. E aí, tendo risco, fazer o caminho para onde vai ser direcionada essa pessoa. Eu acho que tem que ser muito intensivo
essa preocupação tem que ser intensiva de preservar as pessoas da nossa cidade. A Câmara Municipal, assim como outros órgãos, vem restringindo aglomerações e entrada de pessoas, né? Isso tem se tornado algo mais restrito. É uma das medidas eficazes também de prevenção da doença? Como o senhor avalia? Os especialistas dizem que isso evita o contágio, ou seja, evitando o contato entre pessoas, obviamente o vírus não tem como passar. Como eu disse, ele é trazido por pessoas. Isso é um protocolo que evita, mas precisamos ir além disso para evitar o caos, assim como estivemos sujeitos no ano passado em relação à dengue. O vereador Ricardo Cabello está preocupado com a demanda e o controle pela Secretaria Municipal de Educação em relação às unidades escolares e também nas creches. Ele alerta que nesta fase, muitos pais não têm condições de ficar com os filhos e o fim das aulas e a abertura das creches preocupa que esses filhos sejam destinados a permanecer por um certo período com os avós, grupo de risco da doença. Sim, a partir do momento que a Secretaria coloca a informação de que as crianças, a partir do dia 16 ao dia 23, não precisarão ir mais na escola, não terão falta, e a partir do dia 23 será canceladas as aulas, eu acredito que tinha que ter buscado mais informações junto aos pais, que muitas dessas crianças não têm onde ficar, os pais trabalham, as mães trabalham, e tem aquela situação de risco que é o idoso. Então as crianças vão ficar com os avós. Como pode uma criança ficar com os avós, que é uma questão de risco, os pais poderem trabalhar? Então é uma pergunta que eu mesmo me faço. Eu acho que a Secretaria tinha que buscar uma solução. Eu acredito que um entendimento entre todas as partes seria benéfico para essas crianças, no caso de fazer uma triagem, que os pais que possam ficar com as crianças fiquem, os que realmente não podem, não fiquem, e que dentro dessa escola seja criado um espaço para que essas crianças que não têm como ficar com os pais, porque os pais trabalham, e não têm como ficar com os avós pelo risco, sejam locadas dentro da escola, e dentro da escola seja feito o diferencial, que é a separação dos alunos, o cuidado com a higiene, para que essa pandemia, essa doença tão grave que está abalando o mundo, não chegue na nossa cidade com muita força. Verificação de dados, de volume, para que a aglomeração nas escolas de um lado seja resolvida e também não fique exposto dentro de casa. Sim, esse é o motivo. Que coloquem as crianças que não possam ficar com os avós nas escolas e as que possam ficar com os pais, fiquem com os pais. É questão de bom senso e num momento tão perturbador que estão passando, cada um coloque as coisas nos seus lugares. Nós ficamos por aqui. A cidade conta com o senso de responsabilidade de todos nós para a tentativa de contenção da doença neste momento. Manter as atividades de higiene pessoal e também evitar aglomerações são duas ações fundamentais que dependem de todos nós. O Fala Câmara Notícia está disponível para horários alternativos para você assistir a hora que você quiser na nossa programação. Até a próxima.